Estou aqui nesta hora, rede social, internet, meio de comunicação, e eu cito Hebreus 9:27, onde o apóstolo Paulo, Shaul, disse, e está dito, e é a resposta definitiva, cabal, que não vai modificar jamais sobre o que é que vem depois da morte. Cada pessoa está ordenada a morrer uma única vez, e depois vem o julgamento. É isso que está escrito aí em Hebreus 9:27. Cada pessoa está ordenada a morrer uma única vez, uma vez só. E depois o que vem? Depois o que vem é o julgamento. Então a resposta de Paulo vai contra a crença do Espiritismo, que diz que tem a reencarnação, do hinduísmo, que embora diga que há um nirvana, um paraíso, diga que há um karma, um dharma, sussara, para voltar aqui muitas vezes em reencarnações. Paulo diz que não tem nada disso, ainda que os que creem em Siddhartha Gautama, o Buda, que ficou em plena meditação e concentração lá em Gaia, debaixo de uma árvore, diz o Buda que ele viu cada reencarnação dele, como borboleta, pássaros, animais, árvores. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, diz que não tem nada disso. E até o judaísmo da Kabbalah, hoje está aqui no Brasil mesmo, pregando as reencarnações. Segundo o judaísmo, o Gehinnom, que seria o inferno no judaísmo, a qual os rabinos pregam na sinagoga, ninguém pode ficar mais de 12 meses, um ano dentro do Gehinnom. E lá é decidido se vai reencarnar, voltar à Terra, ou se vai, sei lá para onde, O catolicismo tem o suposto purgatório, ou seja, uma segunda chance após a morte, o qual as escrituras condenam. Ou seja, depois de pintar e bordar, pecar e pecar demais da conta aqui na Terra, ainda vai ter uma segunda chance depois da morte. Isso é um absurdo, gente. Tudo está sendo decidido aqui agora. Você pode sonhar, ter sonhos de noite na cama, que se você morrer, você vai entrar num jogo lá, num labirinto, um jogo de fases e fases. Mas isso não é real. Não é real, são alucinações, A realidade é aqui. Está nessa matéria aqui, nesse corpo,
É que onde está sendo tudo determinado, mas o pregador, depois da morte não tem um vale da sombra da morte? Que os justos têm que passar por ele? Não tem vale de sombra de morte depois da morte, não. Esse vale de sombra da morte é aqui. É nessa terra aqui, nessa nossa existência, né? E vou logo dizer a verdade, a única, né? A única passagem por esse planeta, né? Que agora, se você me perguntar, porque já tem gente pregando que essa vai ser a operação do erro, eu não vejo que é isso. Mas se você quiser acreditar, tá aí o Pentágono, o ex-cientista da NASA, da CIA, dizendo que há 4 alienígenas, né? Os Grey, os baixinhos, pele cinza, dos olhão grande, que conversa por telepatia. Os nórdicos, bonitão, parecendo aqueles norueguês, finlandês, né? Os mais terríveis, os insectoides, né? Que parece um louva-a-Deus, um inseto. Eles estão dizendo que já está detido, já possui, já estão contidas essas 4 raças, né? Para mostrá-las à humanidade. E um sacerdote católico, especialista em, diz ele, né, em exorcismo, Steve Rossetti, foi expulso, né? O Vaticano deu um jeito de expulsar ele, através do arcebispo de Washington, porque ele declarou que esses alienígenas são demônios, né? Então a reação do Vaticano, do Papa de Roma, né, o Leão XIV, foi demitir, expulsar, né? Ora, mas o Dave Vance, o vice-presidente americano, no começo do ano declarou que os alienígenas, disco voador, são demônios, né? E por que é que o Papa não deu um jeito de excomungar o vice-presidente católico americano, já que ele é católico, né? O Dave Vance não é protestante, não é evangélico, não é pentecostal, é um católico declarado, né? Então, os membros, os fiéis católicos, da envergadura aí, da magnitude aí do vice-presidente americano, pode dizer que é demônio e nada acontece, nenhuma reação, mas se um padre especialista em exorcismo, como esse Steve Rossetti, né, declarou que são demônios, logo o Vaticano deu um jeito de expulsá-lo. Por que o Vaticano está lidando com os seus sacerdotes, seus padres dessa forma, né? Bem, eu não confio em Vaticano, eu não confio em governo, em agência de governo, né? Eu confio nas Escrituras, na palavra de Deus. Se você quer confiar, é um direito seu, né? Eu confio na palavra, né? Simplesmente confio na palavra de Deus. E aí o que você mais escuta hoje é o Pentágono. A NASA está a se reunir com os líderes religiosos para prepará-los, para apresentar os alienígenas e para ver qual vai ser a reação da fé do povo, das igrejas, né? Ou seja, aqueles que não querem perder os dizimistas, os ofertantes, os pastores, né, já saíram também na frente dizendo, é demônio. Qualquer alienígena aí, extraterrestre, ET que aparecer é demônio. E eles dizem, não vamos permitir nossa membresia. É claro que os membros dão grana, dinheiro, enriquecem pastores.
não vamos perder os membros, né? Eu já expliquei aqui que Eva trouxe um filho que não é de Adão, e a Bíblia fala dele aí, que é o Caim, né? Ele é metade humano e metade animal. Segundo Bereshit, Gênesis 1:10, Deus disse: cada semente deve reproduzir conforme a sua espécie, né? Por exemplo, se pegar uma égua e cruzar com um jumento, vai nascer um burro mulo. O problema é que o burro mulo é híbrido. Dali para frente ele não reproduz mais. Ou um cavalo, que é uma espécie, e uma jumenta, que é outra espécie, cruza os dois, da mesma forma vai nascer uma burra mula, um burro mulo, mas eles não conseguem se reproduzir porque Deus tem essa lei de que cada espécie deve se reproduzir conforme a sua espécie. O problema também é que a humanidade não sabe que o senhor serpente lá era um homem, quase um homem pré-histórico, né? Tinha até lugar para ter uma alma, né? E que a maldição lá dentro do Jardim do Éden sobre essa criatura, esse animal, tirou-lhe a coluna cervical, as mãos e os pés, e acabou-se por se tornar um elo perdido, a qual a ciência não consegue, nem adianta a ciência estudar as cobras, serpentes, né? Os répteis aí, a serpente, não vai chegar. Deus modificou, e bem modificado, a serpente original, que tinha mãos e pés e coluna cervical, e falava, né? E pensava e raciocinava, quase teve uma alma. Tinha lugar para ter uma alma, não sei se você sabe, mas a alma que pecar, essa alma morrerá, né? Está lá em Ezequiel 18:20, né? E animais não têm almas. Porém, esse animal aí, ele era mais evoluído do que o gorila, o chimpanzé e o macaco, né? Em relação ao ser humano. Tão evoluído que ele sim podia cruzar com a mulher e trazer uma semente. Quem falou na Bíblia que a serpente tem filho? Não fui eu. Foi o próprio Criador no acerto de conta lá. Por que você está se escondendo, Adão? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto proibido e eu comi, né? O que você fizeste, mulher? A serpente me enganou e eu comi. Porém, com a serpente, Deus não vai dialogar, fazer perguntas, esperar a serpente responder, não. Ele já vai logo amaldiçoando. Porque fizeste isso, serpente, agora serás o animal mais maldito de toda a terra, né? Com o teu estômago você vai rastejar. Você perdeu os pés e as mãos. Era erecto, né? Virou um ofídeo, né? Um réptil. Eu porei inimizade entre você, serpente, e a mulher. Aí então, Deus é quem diz que a partir daquele momento ali, porque Eva vai ser expulsa do Jardim do Éden grávida. Da parte da serpente, um filho na barriga dela era o Caim, que não aparece na genealogia de Adão. E nunca um descendente de Caim buscou Yehová, Adonai, Elohim. Nunca buscou o Criador. Eles eram cientistas. Leia Gênesis 4. Essa raça de Caim é 2 vezes mais inteligente do que se brincar o ser humano, né? É daí que vem a ciência, os cientistas da Terra, né? E Eva é expulsa com esse filho na barriga e com outro filho, o de Adão, que é Abel, né? O qual Caim, meio
humano e meio animal, matou Abel, seu irmão por parte de útero, que Eva é a mãe biológica de todos os seres viventes, do Caim e do Abel, mas Adão não é pai de todo mundo, não. Segundo as escrituras, Adão é filho de Deus, né? Então Adão não gerou o Caim. E Caim não era do diabo, do maligno, desde o momento que ele matou Abel. Não. Porque ele já nasceu, já no ventre de Eva, já era o filho de Satanás, né? Por isso que ele vai manifestar essa malignidade, né? E quando Deus diz que a semente da serpente ferirá o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, aí já não é um animal, aí Deus já está se dirigindo a Satanás, né? Porque no Calvário, na cruz, no Monte Caveira, no Gólgota, feriram o calcanhar do filho do Criador. Ali está a verdadeira semente da mulher. Uma mulher para engravidar, naturalmente falando, é carne e sangue, é sexo. Porém, a semente da mulher crucificada na cruz nasceu de uma virgem, né? Quer dizer, fora do pecado. Todo mundo que nasce do sexo é pecador, né? Você entende? Então ali estava ferindo o calcanhar da semente da mulher, mas ao mesmo momento a semente da mulher, Yehoshua Mashiach, o filho do Criador Jeová, estava devolvendo a serpente o que a serpente iria receber, o que estava profetizado, esmagará a sua cabeça, né? Como Paulo fala lá em Colossenses, que ali no Calvário, embora Mashiach estava despido, com a coroa de espinho, devido àquela quarentena, 40 menos 1, 39 chicotada lá com ossinhos de carneiro, bolas de chumbo, quem sabe tinha até prego naquele chicote romano, rasgaram sua carne, no terrelinho o salmista disse: meus ossos podem ser vistos e até contados. Na verdade, Paulo diz que ali na cruz ele estava a pagar o preço ou rasgar a nota promissória, a dívida, né? Estava pagando o preço. E Paulo diz que o Calvário ali não era uma derrota, mas era um desfile triunfal do Emanuel, Deus conosco, do Deus Todo-Poderoso manifestado em carne humana. Na pessoa do seu filho ali, ele estava fazendo a redenção. Esta te ferirá a cabeça. Ferir, aí é fazer uma redenção. Reconciliar a humanidade, aqueles que vão acreditar na palavra de Deus com o Criador. A Bíblia diz que na cruz Jeová, o único Deus, através do seu filho Yehoshua Mashiach, estava reconciliando o homem com ele mesmo. Ou seja, era uma reconciliação, é por isso que Paulo disse que era um desfile. Não pode olhar a cruz só como derrota, era um desfile, porque Paulo diz, na cruz ele despiu os principados, ou seja, Satanás ficou nu, foi derrotado, o diabo entrou em total desespero. Desce da cruz. Se tu és o Mashiach, o ungido, o prometido, desce da cruz. Ou seja, o diabo dormiu, não? Entrou em Judas Iscariote, Judá Iscariote vendeu Mashiach por 30 moedas de prata. Aquela tropa de pregadores lá, religiosos, fariseus lá, sacerdotes, julgaram, espancaram, entregaram a Pilatos para crucificar. Mas agora o diabo está em total desespero, no pé da cruz, gritando, vai, desce da cruz. Ora, se a cruz era o lugar de pagar o preço,
de fazer a redenção, porque lá no Jardim do Éden, uma virgem foi deflorada, né? Eva era virgem. Paulo fala isso aí, acho que é 1 Coríntios 12, né? Temo, oxalá me suporteis um pouco na minha loucura, temo que como a serpente enganou Isha, a mulher virgem, né? Também venha corromper vocês, né? E você sabe que quando uma mulher perde a virgindade, o sinal é que rompe sangue, né? Sangra, né? Então, o primeiro sangue que manchou a terra não foi o sangue do justo Abel, ou antes Abel matando uma ovelha, né? Oferecendo sangue lá no altar. Não. Muito tempo antes disso, sua mãe não engoliu uma maçã. Foi fazer relação sexual, perdeu a virgindade. E todo mundo sabe que quando uma moça virgem, uma mulher virgem, né, perde a virgindade, rompe sangue. É por isso que Ishaial, você fala Isaías, mas é Ishaial 1:8, diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos. Qual é a cor do pecado? Preto, amarelo, azul, branco, vermelho. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o escarlata, vão se tornar brancos como a neve. Por quê? Porque o sangue de Mashiach na cruz é o antídoto, né? Se uma serpente pica alguém, o Butantan aqui, ao capturar a serpente, extrai o veneno, injeta no cavalo. Do próprio veneno da serpente vai criar-se o soro antiofídico, né? Então, uma virgem nua no paraíso, no Jardim do Éden, a mulher de Adão, Isha, carne da carne, osso dos ossos de Adão, perdendo a virgindade. Porém, você vê no Calvário o Salvador, o Redentor, despido, nu, pagando um alto preço, né? Aquilo obrigou Deus a descer do céu em forma humana e pagar o preço, né? Só Deus poderia pagar o preço. Ele estava no mundo. Yehoanã, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. E o mundo não o conheceu. E o mundo foi criado por ele. E Deus se fez carne, Emanuel, para quê? Para quê? Para pagar o preço. Logo, talvez até igrejas vão estar pregando que eles pregam Jesus. Eu não prego Jesus. Jesus é um nome latim, né? Língua morta da igreja católica romana, é um nome europeu, italiano. Mas é muito provável que logo vão estar pregando que Jesus era um ET, né? Porém, eu prego Yehoshua Mashiach crucificado. O próprio Deus, o próprio Emanuel, que veio à terra pagar o preço. O que é que o futuro reserva, gente? Que muita gente espera o fim das igrejas. Igreja é mentira mesmo. Catolicismo não passa de mentira, mãe de todas as igrejas. Ora, se o catolicismo é mentira, a madre, a igreja mãe, suas filhas protestantes, batista, metodista, presbiteriana, luterana, anglicana, episcopal, também é mentira. Suas filhas evangélicas, é mentira. O Brasil tem 100 mil igrejas. Você não vai colocar os pastores para suar o rosto e trabalhar. Receber dízimo, cobrar dízimo, oferta é mais fácil. Fica rico mais fácil. Religião é loja, empresa, comércio. Está fadada a acabar? Eu creio que sim. Está fadada a ser desmascarada? Sim. Tudo mentira. Denominações, organizações, religiões. É uma maneira fácil de ficar rico, né? Ser pastor, né? Fugindo do trabalho. Até Paulo, o apóstolo, trabalhava de dia e de noite. Recusava salário da congregação de Corinto, mas ninguém quer seguir o exemplo de Paulo. Embora eu possa afirmar que eu, pela misericórdia de Jeová, o Criador, pela graça do seu Filho, Yehoshua Mashiach,
Tudo nome hebreu, hebraico, né? Eu posso afirmar aqui que eu prego uma mensagem que não visa ganhar dinheiro, pedir dinheiro. Eu já apresentei um desafio aqui e ninguém topou. Eu disse, nas 13 cartas de Paulo, se você me mostrar onde Paulo escreve pelo menos a palavra dízimo, eu vou virar um fiel da sua igreja, evangélica, protestante, católica, neopentecostal, deuteropentecostal, pentecostal. Mostra-me pelo menos a palavra dízimo em Romanos, Corinto 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, são 13 cartas. Você fala o evangelho aos gentios. O hebraico que o evangelho é grego, né? O hebraico é Betsorá, boas novas aos não-judeus. Realmente, são 13 livros, né? Porque a carta aos hebreus é para as 12 tribos, é para Israel. Mas essas 13 cartas aí são para nós. E a palavra dízimo nem é escrita em nenhum lugar dessas 13 cartas. Portanto, a doutrina do dízimo é falso. O que as igrejas fazem é falso, é uma mentira. Mas quem vai mudar um trem que gera trilhões, bilhões, trilhões, e é dinheiro quente, dinheiro bom, dinheiro limpo, né? Nem a Polícia Federal pode prender esse dinheiro. Entrega de dízimos e ofertas, né? Mas Paulo nunca pregou essa doutrina. Mentira. Da igreja romana que trouxe ela no segundo concílio de Macon, nos Países Baixos europeus, no ano 583, porque queria arrumar um jeito de dar salário para padres. Tinha paróquias, né? Igrejas católicas em tudo quanto é cidade, nações, países. Como assalariar os padres? Vamos trazer o dízimo, que era 12 levitas, uma das 12 tribos de Israel. Vamos trazer a doutrina do dízimo de volta e assalariar padres. E aí o protestantismo, os evangélicos, pentecostais, tal a mãe, tal a filha, as igrejas, filhas da igreja católica, adotou também. Herdou essa doutrina errada, né? Que Paulo nunca pregou ela. Porque se Paulo coloca dízimo, aí o homem não precisava trabalhar, né? Os pastores, né? Aí você tem Paulo trabalhando de dia e de noite, dizendo que quem não trabalha, que não coma, que quem não trabalha nem saúde ele, para que ele se envergonhe, né? Deixe de ser preguiçoso e vá trabalhar. Como ele estava trabalhando de dia e de noite, Paulo diz lá, em 2 Tessalonicenses 3,10, nem o pão, nem a roupa. O pão, eu não me visto de graça e não como pão de graça, eu pago. Mesmo se um irmão viesse trazer roupa, ele diz, eu pagaria, pago. O pão eu pago, para que eu seja o exemplo, para que todos vão arrumar emprego, vá caçar emprego, vá suar o rosto, vá viver do suor do seu rosto, vá sobreviver, porque foi assim que o Criador mandou. Assim, o dízimo pertence a Jeová. No Velho Testamento, como ele não deu terra, ele não deu porção de terra, para os levitas ele deu os dízimos, mas aos gentios, nós temos o apóstolo Paulo trabalhando de dia e de noite. E por que gentil quer dizer que é levita, que é sacerdote? Se Paulo nunca chamou um gentil, um candango de Brasília, um goiano de Goiânia, um carioca do Rio, um gaúcho do Rio Grande do Sul, um potiguar, aí expande para outros países. Um espanhol, um romano, Paulo nunca chamou de sacerdote. Esses homens eram colaboradores, você me entende? O que eu estou a pregar nesta hora? Não somos levitas, temos que sobreviver do suor do nosso rosto. Mas quem vai mudar a mentira que a igreja romana trouxe, o dízimo para os gentios, é a maior mentira do mundo. A mentira que está aí em Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é amor, aí a cobrança de dízimo. Tem igreja que tem que ter a carteirinha, tem que pagar o dízimo e carimbar, senão não toma Santa Ceia, dessas falsas igrejas, supostas Santa Ceia, né? Ninguém vai mudar, e logo numa hora dessa, perto do fim do mundo, quando os cientistas aí
cientistas. Estão dizendo, os aliens estão chegando. Até o judeu Steve Spielberg, né? Já está a fazer filme também aí, preparando a humanidade para isso. Mas se isso aparecer, são híbridos, né? Se isso aparecer, é porque dentro da Arca de Noé, da raça da serpente passou. Embora o dilúvio afogou toda a raça dos nefilins lá, os filhos de Caim, os filhos da serpente, mas pelo menos um passou pela Arca de Noé. Foi o que o William Myron Branham falou na mensagem de Semente da Serpente, 28 de setembro de 1958, referência 198. William Branham explica como que a semente da serpente, um filho de Satanás, passou pela Arca de Noé. O irmão Branham diz, pelas mulheres, tal como foi lá no Jardim do Éden, né? Foi assim que passou. Então afogou a raça da serpente, aqueles meio humano e meio animal, aqueles nefelins lá de 3 metros, afogou. Mas você vê passando. Por isso você vê os gigantes lá no livro de Números, os gigantes nas montanhas lá, os filhos de Enac, você teve que ver Golias, né? O problema é que essa raça da serpente, ela não é só gigante, isso aí é 2 vezes mais inteligente do que os outros, né? Vocês são cientistas, inventores. Você não vê a cientista mexendo com clones, clonando ovelhas, animais. E para o cientista fazer híbridos não custaria nada. Dotá-los de inteligência. A própria China hoje já vende a barriga de aluguel, né? Já não precisa de sexo, óvulo, genes, né? Através de células, já é capaz de fazer através dessas barrigas robóticas, né? Se reproduzir. É o fim dos tempos, gente. Mas não se engane, esta operação do erro, que Paulo fala aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Antes ele diz que o homem do pecado, o filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus, vai ser construído um terceiro templo. Eu vi esse pastor Rafael Bittencourt dizendo, se construir um terceiro templo, não será sagrado. Não tem como fazer um templo sagrado em Jerusalém, com pedras sagradas. E ele dizendo que Jerusalém, Israel, hoje é um país progressista. Ele falou a verdade. É um país liberal, onde a homossexualidade, o lesbianismo impera, né? Falou a verdade, ele não mentiu, não. Ele vai lá com as caravanas dele. A questão é que os pregadores ocultaram que Israel, do dia 1º de junho a 4 de junho, o dia do orgulho gay foi no Mar Morto, né? Nas praias do Mar Morto, 14 hotéis, né? Criaram uma cidade. Não vi nenhum pregador, nem rabino tocar nisso, né? Embora o governo de Israel noticiou a notícia, foi o próprio governo de Israel que preparou a cidade gay, a cidade lá do Grand Pride, né? A nova e moderna Sodoma e Gomorra, né? Já que no Mar Morto está enterrada a antiga Sodoma e Gomorra, o próprio governo de Israel preparou tudo isso aí, mas não querem que divulgue, né? Querem transmitir que Israel é uma sociedade conservadora, quando que não é, né? De conservador ali, talvez, eu acredito ali que em meio a 15 milhões ali, deve haver 144 mil entre os ultra-ortodoxos, né? Mas esse Rafael Bittencourt dizendo, se fizer, ao erro dele. Eu até coloquei umas 2 escrituras, não quis nem comentar. Só coloquei lá debaixo da pregação dele, para ver se ele acorda, embora eu acredite que ele não vai acordar, né? É difícil. Um pastor que cobra dízimo e vive de dízimos e oferta, e pede contribuição financeira, e pede dinheiro, acordar nessa hora, gente. Mas eu deixei lá, ele dizendo, se construir um templo,
O templo santo somos nós que somos a casa do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Será que é? Será que evangélicos, cristãos, igrejas cristãs, evangélicas, pentecostais, protestantes, neopentecostais, são mesmo casas, moradas santas? Eu não vejo santidade nenhuma em igreja nenhuma, não é tudo filho da igreja católica. Está tudo pregando Jesus. Ou seja, um nome que nem hebraico não tem Yod, Re, Vav, Re. Não tem uma letra do tetragrama, o nome Jesus. O hebraico não tem a letra J nas 22 letras do alfabeto hebraico. E o J é a última letra a entrar no alfabeto. Foi criado por Jean Jorge Trissino no ano 1524. Ele era embaixador, além de linguístico, italiano, gramático. Ele foi embaixador do Vaticano. A missão dele era essa mesmo, transformar a letra I no latim em J, né? Daí vem o nome de Jesus, que não passa de uma tampa do caixão. Quando eu falo tampa do caixão, é porque o caixão, a morte, é os dogmas, é as mentiras. É a doutrina da Trindade. É o purgatório, né? É o batismo trinitariano, né? É essa crençaiada, cheia de dogma. Mas hoje temos a oportunidade de voltar ao original. Porque o nome Yehoshua, Yeho, no hebraico quer dizer Yud He Vav, né? Shua quer dizer salvar. E o que significa então esse nome? Yehová salva. Veja, Yeho, Yud He Vav, Yehová, Yud He Vav He. O pai é maior do que o filho. Tem 4 letras o tetragrama, mas o pai colocou 3 letras, um trigrama. No seu filho, porque o nome Yehoshua de Matitial, você fala Mateus, mas é Matitial 1:21, que o Malash, Gabriel, você fala anjo, Ângelos é grego, não? Anjo Gabriel, mas é Malash Gabriel. Disse a Virgem Miri, põe o nome do menino que vai nascer de Yehoshua, pois ele salvará o seu povo de Israel dos seus pecados. Então esse nome volta agora, antes da operação do erro, porque tem muita gente pregando que a operação do erro vai ser os aliens, os alienígenas, os extraterrestres, e não será isso, gente. A operação do erro é o que está em Apocalipse 13 aí. É as 2 bestas, né, que vai aparecer. Talvez pode aparecer nesse momento aí agora, em que eles vão apresentar os híbridos, né? E vão chamar de ET, extraterrestre, alienígena, uma cortina de fumaça, né? Para algo maior surgir e ninguém perceber. Mas igrejas não... Eu nem prego Espírito Santo, eu prego Ruach HaKodesh, né? Espíritos Santos é latim. Mashiach nunca disse, você vai receber o Espírito Santo. Não, ele disse, vocês receberão Ruach HaKodesh. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou vendo como ele prega, você é cristão, você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo, você é santo aonde? As igrejas estão misturadas na Copa do Mundo, daqui a pouco é a política, né? A igreja vive aquilo que o mundo, a onda que o mundo traz, o que o mundo trouxer, o mundo é igual uma enxurrada de água podre, igual a maré. O que trouxer arrasta qualquer igreja, leva os crentes, leva os cristãos para a política, para o futebol, para a televisão, para Hollywood, para qualquer coisa, menos a palavra escrita, né? Mas eu respondi lá, o Monte do Templo, Monte Moriá, é um lugar santo, e quem diz que é santo não foi eu, foi Mashiach. E Yehoshua, em Matitial 24, quando virdes a abominação da desolação colocada no lugar santo, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, porque haverá uma tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Ai das grávidas e das que amamentam, né? Você está vendo? As igrejas pregam que depois do arrebatamento não vai ter criança na terra, e Mashiach dizendo que
em plena grande tribulação, ai das grávidas e das que amamentam. E agora? Agora a Bíblia diz uma coisa e a teologia, ou as lendas, fábulas de igreja diz diferente. E no final das contas a Bíblia, as escrituras vai se cumprir. Então tem um lugar santo em Israel, um lugar kadosh. É ali onde está o domo da rocha. Esse terceiro templo que eles farão, isso aí é para o homem do pecado, o filho da perdição, sentar-se. Aí eu vou concordar com o Rafael Bittencourt que o terceiro templo não é santo, mas no lugar onde ele será feito, o lugar a Bíblia chama de lugar santo. Como a cidade de Jerusalém, Jerusalém, Apocalipse 11, versículo 1º, 2º, 3º e até o 4º, você leia lá. Que a cidade santa, não é eu que disse que Jerusalém, Jerusalém é cidade santa, é a Bíblia. Pega uma régua, mede o templo. Não é para medir o átrio exterior, porque foi dado às nações que pisarão a cidade santa por 42 meses, 1260 dias. É os 3 anos e meio da grande tribulação. Ô pregador, e o que é esse pisar na cidade santa por 42 meses? É que nesse período aí a besta que vem do norte de Israel, não vem do Irã, a besta. Não vem do Egito, a besta. Não vem da Arábia Saudita, a besta. Não vem dos Estados Unidos, a besta. Não vem do Vaticano, a besta. E de onde vem? Daniel 8:9, vem do norte de Israel. Vai tomar Israel, vai tomar o sul, o Egito, vai tomar todo o Oriente Médio ali, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Omã. A Bíblia diz que o Irã vai se prostrar de joelhos à besta, né? E também essa besta vai tomar a África do Norte, né? Sua mão tomará o Egito, né? Daniel 11:42, né? O Egito não lhe escapará. E a Etiópia, né? Cush, o atual Sudão, Etiópia, Somália. A Bíblia diz lá em Daniel 11 que também se ajoelharão também se ajoelharão aos pés da besta. Até a Líbia, do Muammar Gaddafi, que está na África do Norte, é dito lá em Daniel 11, a Líbia, a Pérsia, o Irã, se ajoelharão, mas o Egito vai ser tomado. A Etiópia, né, o Sudão vai ser tomado. Por essa besta que vem aí do norte de Israel, Daniel 8:9, sai do norte, ou do Líbano, ou da Síria, Damasco, ou da Turquia. Tem muita gente dizendo aí que vai ser o Recep Tayyip Erdogan, eu não sei. Embora o Erdogan da 666 e o Erdogan está no norte, né? Do jeitinho que a profecia diz. Está ameaçando tomar Israel, né? Através da Síria. Porque a Ahmed al-Shara, né? Só derrubou a família al-Assad lá, Bashar al-Assad, o ditador, por causa da Turquia. Hoje a Síria está na mão da Turquia. E a Turquia já se declarou arqui-inimigo de Israel e que vai tomar Jerusalém. Se é o Erdogan, eu não sei. Ou se é o filho do Erdogan, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz, e a Bíblia vai se cumprir. É aí que eu creio que é a operação do erro. Que a besta vai se levantar com 10 chifres, né? Esses chifres é os 10 dedos da estátua que o Daniel viu lá do sonho de Nabucodonosor. A cabeça de ouro era a Babilônia, os peitos e os braços eram os medos persas, a cintura lá, o ventre, as coxas de bronze era a Grécia, as pernas de ferro, Roma. Porém, quando chegou nos 10 dedos, 5 era de barro. Aí vai ver o significado da palavra bricks. Bricks no inglês quer dizer tijolo. Tijolo é feito do barro. Quando William Branham era vivo, ele achou que era no dia dele, quando o presidente americano Eisenhower e o Nikita Khrushchev se encontraram, né? Que um nome quer dizer barro e outro nome quer dizer ferro. Mas, gente, hoje está mais claro do que nos dias de William Branham, porque BRICS
São muitos países, mas só 5 é o principal. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? E eles querem virar uma aliança militar. E a Bíblia diz que a besta vem com 10 chifres, ou os 10 dedos. Que vai dar o poder à besta, ao líder global. Ou seja, 5 dedos de barro, brick, em inglês, né? BRICS. 5 de ferro, Reino Unido, Estados Unidos, França, Itália e União Europeia, né? Eles darão poder a esta besta. Só que Yehoanã, se chama de João em Apocalipse 13, diz que esse monstro, esse líder global, não vem só com 10 chifres, não. Ele também vem com 7 cabeças. Então, quem são as 7 cabeças? Aqui, ó, eu colocando 7 dedos aqui para você ver 7 cabeças. Egito 1, Assíria, que não existe, mas vai reviver, é a que foi golpeada de morte. Leia o livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo 19. Lá diz que a Síria foi golpeada de morte e sua ferida não tem cura, mas vai ter cura na grande tribulação, porque esse império vai voltar. Naum, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz que a besta é um assírio, que saiu de Ninive. Ninive é Mossul hoje, no Iraque, a antiga Babilônia, mas já saiu de Ninive. Hoje ele está no norte de Israel, vai mostrar a cara dele na grande tribulação. O mundo está esperando ET, alienígena, discos voadores, alien. Mas o que Deus vai permitir vir é a operação do erro. É uma besta com 10 chifres, né? E 5 é BRICS e 5 é a fragmentação que restou do Império Romano. Da quarta besta de Daniel 7, né? Que tinha dentes de ferro, unhas de bronze. Eram os Césares, César, né? Júlio César, Nero, Diocleciano, Adriano, Cláudio. O que sobrou? O que sobrou do quarto reino aí, o quarto animal é Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França e União Europeia. Eles se juntam e dão poder ao líder global. Muito mais hoje que já não se respeita resoluções da ONU, né? Hoje os líderes globais já não respeitam mais ninguém. As resoluções da ONU estão sendo jogadas dentro da lata de lixo. Quer dizer, eles querem acabar com a ONU. A ONU tem 200 países, né? Mas quem está governando o mundo hoje é o BRICS e esses países aí, que é o que restou do Império Romano, Reino Unido, Estados Unidos, França, Itália e União Europeia. Né? O mundo está marchando para isso. Sim, as 7 cabeças. Primeiro o Egito, segundo a Síria, que foi ferida de morte, mas vai ser curada, vai retornar, porque a besta é um assírio. Terceiro, Babilônia, o Iraque, né? Quarto, a Pérsia, o Irã. Quinto, os gregos, a Grécia, né? Dessas 5 aqui, ainda tem mais 2 aqui, ó. Porque o anjo disse, o Malacho, o mensageiro, em Apocalipse 17, disse a Yehoanã, que se chama de João, 5 caíram, 1 existe, que é a 6ª. Ali era o templo do imperador Nero, né? A 6ª que existia era Roma, que é a 4ª besta em Daniel capítulo 7, né? Com dentes de ferro e unhas de bronze. A 7ª cabeça virá e durará pouco tempo. O que é essa 7ª cabeça, a não ser esses 10 chifres aí que distrai o mundo? O lado do BRICS, e o outro lado aí, o que restou do Império Romano aí, Reino Unido, Estados Unidos, França, Itália, União Europeia, isso aí é tudo uma distração. Na verdade, em 1 hora, diz Apocalipse 17, eles darão todo o poder ao líder global e mundial que vai surgir no Oriente Médio. Que vai tomar Israel, vai invadir Israel, vai tomar o Egito, vai tomar a Arábia Saudita, vai tomar a Líbia, vai tomar a Etiópia, vai tomar o petróleo e o gás. Você está vendo aí um probleminha com o Estreito de Hormuz. O Irã fechando, né? Os Estados Unidos
lutando contra o Irã, mas a besta vai tomar todo o Oriente Médio e a África do Norte ainda, gente. Vai ter nas suas mãos o gás e o petróleo. É por isso que a Bíblia diz que quando esse líder global chegar, está escrito na Bíblia aí, quem pode lutar contra a besta? Se o Estreito de Hormuz já elevou o preço da gasolina, da carne, e quando a besta chegar e ela tiver o petróleo e o gás na mão, leia Daniel, capítulo 11, do 40 ao 45, pra você ver. O único lugar que a besta não vai tomar no Oriente Médio é a Jordânia, para onde a mulher, o remanescente da mulher lá, os 144 mil, vão se refugiar, vão ter que sair de Israel. Os filhos do Edom, Amon e Moabe, né? Ou seja, é o único país que vai escapulir da mão da besta, que vem do norte de Israel. O Líbano, Síria ou Turquia. Bem, esta hora está chegando. Eu posso pregar que esta hora está chegando. E está chegando mesmo. E eu venho pregando aí há 4 anos. Vai inteirar, né? Não peço dinheiro e proíbo pagar dízimo. Aí você vai me dizer assim, que religião doida é essa? Que não pede dinheiro, não pede dízimo. E como é que você sobrevive? Eu sou barbeiro, cabeleireiro. Eu vivo do suor do meu rosto. Eu não estou interessado em dinheiro. Eu estou interessado em salvação. Pode chamar de religião doida, não? O problema é seu, não é meu. Eu só devo pregar a verdade. Também eu prego e eu não roubo a mente de ninguém. Porque todo mundo aí que está no protestantismo, no cristianismo evangélico, cristianismo pentecostal, está com lavagem cerebral. Eu não roubo. Eu não entro na mente de ninguém. Eu não quero dominar a mente de ninguém. Eu não quero fazer lavagem